O Honda CR-V, maior SUV vendido pela marca aqui no Brasil, chegou numa geração totalmente nova, com soluções tecnológicas até agora inéditas para o modelo. Melhor desempenho graças ao motor 1.5 turbo, que de quebra trouxe também melhor consumo, e preço de SUV premium. Mas ele é premium? A gente vai contar para vocês a partir de agora. Isso não é inédito aqui no Racional, a gente já testou carros dirigindo mais de 1.000 ou 2.000 quilômetros, né? Alguns modelos, mas é a primeira vez que a gente faz um filme depois de avaliar um carro por mais de 2.000 quilômetros. Foi o que aconteceu com o Honda CR-V, que a gente pegou e fomos até Goiás com ele. A gente resolveu colocar à prova a vocação familiar e estradeira desse carro aqui, porque o principal argumento que compradores de SUVs têm é que o carro é versátil, é legal para dirigir na cidade, mas é legal principalmente para colocar gente para pegar a estrada. Então tá, vamos colocar o carro na estrada então. Viajamos com 4 pessoas sem nenhuma concessão às bagagens, o pessoal podia trazer o que quisesse. E primeira coisa que a gente já ficou surpreso, sim, tem espaço pra caramba, todo mundo viajou com muito conforto, o porta-malas coube tudo direitinho, sem precisar de grandes encaixes e precisar fazer aquele lego todo para conseguir encaixar as bagagens. E algumas coisas dá pra gente destacar, principalmente a questão do conforto. Eu sempre viajo com o banco todo para trás, porque, mais uma vez, eu gosto de destacar isso. E por que eu gosto de destacar isso? Não é porque eu gosto de ficar falando, eu tenho 1,90 m. É porque o padrão nacional não é desse. As pessoas, elas costumam ser um pouco mais baixas. Então, a gente acha que para ver se um carro é realmente espaçoso, nada melhor do que chegar o banco todo para trás e ver como é que a pessoa fica ali no banco traseiro. E aqui no CR-V, tem espaço para as pernas com folga, mesmo com os 2 bancos dianteiros totalmente recuados. Então, as 4 pessoas viajaram com muito espaço. Outra coisa que é legal é o isolamento acústico. A Honda trabalhou direitinho, fez a lição de casa direitinho, porque é incrível o que esse carro é silencioso. Mesmo nas acelerações mais fortes, você não tem aquele ronco ardido, né, entrando na cabine, não tem nada. E viajando em velocidade de cruzeiro, você não ouve praticamente nada de motor e ouve pouco de barulho de rolagem, essas coisas todas, e de vento também. Só aquilo que é normal, né, de você ouvir, mas isso prova também que a aerodinâmica do carro é bastante eficiente. Outra coisa inédita, nunca viajei dirigindo direto por 1.000 quilômetros sem alternar motoristas, sem que eu chegasse no destino um pouco destruído. É a coisa mais comum, né? Você está o tempo todo na mesma posição, você pode parar várias vezes, mas não há costas que resistam. Resistiram. Tanto é que a gente retornou da viagem ontem, chegando aqui na cidade de São Paulo por volta de 3 da manhã, 8 da manhã já estava de pé de novo, dormi bem, não estou sentindo nem um pingo de cansaço, nem um pingo de desconforto nas costas, nas pernas, não estou. E paramos menos do que prevíamos. E não foi preciso grandes períodos de descanso para a gente conseguir seguir viagem normalmente. E o CR-V se comportou muito bem. Isso já comprova a vocação estradeira do CR-V. Ele é realmente um carro excelente para se viajar com a família. Ponto para a Honda. Como a gente falou na introdução, o Honda CR-V traz alguns itens tecnológicos que são inéditos para o modelo, né? E isso é legal porque, afinal de contas, a gente está falando de um SUV que custa bem mais de 150 mil reais. Depois a gente fala sobre o preço. Vamos destacar isso, né, num item à parte. Mas a gente consegue pontuar algumas coisinhas bem legais que tem aqui. O que está mais na cara da gente é esse head-up display. A gente acha que isso não é importante, que bobagem. Head-up display não faz muito sentido, porque é só você abaixar um pouquinho mais,
né, e olhar para o velocímetro faz sentido sim, inclusive porque isso contribui para a viagem se tornar mais confortável. Por quê? Você não precisa ficar olhando para o velocímetro o tempo todo, você só dá uma pequena desviada com os olhos para você ver a velocidade ou alguma outra informação que é possível inserir ali no head-up display. Não que haja tantas coisas assim que você possa incluir ali para olhar, mas o essencial, que é a velocidade, a rotação do motor e tal, você consegue dar uma olhada, e isso contribui sim para o conforto, apesar de muita gente achar que não contribui tanto assim. Outra coisa que é bem bacana é a central multimídia. Já reclamamos outras vezes das centrais multimídias que a Honda usa nos seus modelos. Aqui no CR-V isso não é motivo de reclamação definitivamente, porque a central multimídia é muito responsiva e é muito fácil de operar, né? Ela é muito rápida, muito ágil e tudo você consegue visualizar no instantinho. Você tem os menus principais aqui, o menu principal logo no comecinho, já consegue acessar no instante tudo que você precisa. O pareamento com celulares também é muito rápido, mas a gente tem uma queixa a fazer. Quase toda central, aliás, quase toda não, toda central multimídia de todos os modelos Honda que a gente já testou tem essa limitação de você só poder fazer isso com o carro parado. Poderia se utilizar a função passageiro, porque nem sempre a gente está caminhando sozinho, né? E às vezes a gente precisa fazer o pareamento. Um passageiro, por exemplo, quer fazer o pareamento, colocar uma música usando o celular dele, mas não dá. A gente é obrigado a parar o carro para poder efetuar o pareamento. Isso é pouco prático. Então fica a nossa crítica. Em relação à central multimídia em si, utilização, tudo, não temos críticas. E temos um elogio principal a fazer em relação à qualidade sonora, que é muito boa. Mais uma vez, a gente gosta de ressaltar esses detalhes a respeito de equalização, de frequências, de reprodução de graves, de médios, de agudos, e aqui a gente não tem queixa nenhuma a fazer em relação a isso. Apesar da gente não estar aqui no carro com o melhor som, com a melhor qualidade, com som premium com não sei quantos mil alto-falantes aqui dentro do carro, a gente não tem queixa a fazer. A gente ouviu vários tipos de música, porque o gosto do pessoal que viajou conosco é bastante variado, então a gente passeou de música clássica a pop da década de 70 e 60, a músicas pop atuais e até funk. Então a gente ouviu de tudo e tudo foi reproduzido com fidelidade suficiente para agradar todos os ouvidos. Outro item que é digno de destaque, mas não é 100% legal, é a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Isso é prático sim, sob diversos pontos de vista. Por exemplo, levando em consideração o tamanho daquela tampa ali, pode ser que ela fosse muito pesada para uma pessoa de menor estatura, né? E seria muito mais difícil de abrir se a pessoa chegasse, por exemplo, com um monte de coisas na mão. Então é realmente mais prático você poder contar com o sistema de abertura, né? Inclusive que conta com aquele sensor para você passar o pé debaixo ali do para-choque, né? E conseguir efetuar essa operação sem nem precisar usar as mãos. Só que aonde que ela não é 100% legal? Nem sempre você está com toda a paciência do mundo para poder esperar todo o mecanismo subir a porta bem devagar e depois o mecanismo descer a porta bem devagar também. Demora. A gente precisa destacar certos itens de segurança, né? Principalmente a questão da vetorização de torque, que está presente no Civic também, está presente no novo Accord, mas o CR-V ele é feito sob a plataforma do Civic. E aliás, tem algumas considerações que a gente precisa fazer com relação também ao preço e à usabilidade do CR-V comparado com o Civic. De novo, a gente não quer comparar um SUV médio grande para os padrões brasileiros com um sedã médio diretamente, mas vai fazer sentido e daqui a pouco a gente fala por quê. A coisa da vetorização de torque funciona demais, a gente acha que não, mas isso em curvas um pouco mais fechadas ou principalmente com o carro carregado faz uma diferença do caramba, você sente que o carro está muito na mão. E é interessante, por quê? Principalmente no caso do CR-V, porque ele é um SUV pesado, a gente nota isso rodando, dá a impressão de que ele é um SUV ainda maior do que ele é, né? Porque você sente todo aquele deslocamento, né, de massa para cima e para baixo, assim, tudo.
né? E não é que ele seja um carro pouco ágil, a gente não está falando isso, e muito menos está dizendo que ele não está na mão, que ele não fica ali na mão, mas você sente esse deslocamento, né? E se ele não contasse com esses auxílios eletrônicos, talvez ele se tornasse um carro um pouquinho mais inseguro, não em si, mas no que diz respeito à transmissão de insegurança para quem está dirigindo. Como ele tem todo esse aparato eletrônico, essas coisas todas assim, ele realmente se torna um carro bastante seguro. Então, a lição de casa acabou sendo bem feita. Quando a gente estava falando numa provável comparação com o Honda Civic, onde é que a gente queria chegar? A gente olha para a cabine do CR-V e a gente vê que é tudo muito bem acabado. Então, esse não é um problema em si. Realmente, tudo é muito bem encaixado, padrão Honda. A gente tem materiais gostosos, assim, ó, macio aqui, macio na porta, bancos bem revestidos, sabe? É legal a ideia de colocar esse couro claro aqui nos bancos, porque deixa a cabine muito mais arejada, né? Mais clara e tal. E a gente ainda conta com esse teto solar elétrico, o que é bacana também, deixa a cabine mais arejada, mais iluminada. E o CR-V é um carro de boa visibilidade geral, porque ele tem janelas amplas aqui na lateral e tem uma vigia traseira bem grande também. Apesar de ser um carro grande, visibilidade não é problema. Como se não bastasse, ele tem ainda a câmera de ré, que ajuda nas manobras, e tem o Lane Watch. Quando você dá seta aqui para poder entrar para a direita, é super legal o fato de você conseguir visualizar todos os pontos cegos aqui no painel por causa da câmera que fica posicionada ali embaixo do retrovisor direito. Então, em termos de visibilidade, ele é um carro muito bacana mesmo. E é legal que ele fique arejadão desse jeito. O couro claro contribui bastante para isso, como a gente estava falando. Mas, aonde que o Civic entra nisso? O CR-V não é mais bem acabado do que um Honda Civic. E é estranho isso, porque você está, em tese, comprando um carro que deveria estar, e na verdade está, num segmento superior. Apesar do CR-V ser feito sobre a plataforma do Civic, ele é um carro maior e que concorre com outros carros também maiores que pertencem a segmentos distintos que atendem a pessoas de mais alto poder aquisitivo. Mas é aí que a gente começa a estranhar o preço do CR-V, que é um SUV de R$180 mil. E você tem dois SUVs que também são excelentes, que custam mais ou menos R$20 mil menos do que o CR-V, que é o caso do Peugeot 3008. É um carro extremamente interessante, tem um design mais arrojado até, no nosso ponto de vista, não que o CR-V não seja arrojado. Aliás, essa geração ficou muito mais interessante visualmente do que a geração anterior, que era meio... O 3008, ele consegue isso tanto fora quanto dentro. Aquela sensação que você tem quando você está na cabine do 3008 é uma coisa incrível. Você realmente pensa que você está num SUV que custa muito mais. Isso é muito bacana, conta muito ponto. O 3008, ele perde no desempenho, porque ele tem um motor 1.6 turbo também, só que rende um pouco menos de potência, um pouquinho menos de torque, né? E por isso as acelerações são feitas em um pouquinho mais de tempo, mas isso não é demérito de tudo, porque ele é um carro que atende legal e tem uma dirigibilidade super bacana, o volante pequenininho, então, ó, damos um joinha para ele. Mas aí a gente tem o Equinox, que é aquele monstro com motor 2.0 turbo de 1 milhão de cavalos, mentira, não é isso tudo não, mas que tem acelerações surpreendentes para um carro daquele porte. E aí a gente fica assim, ok, esses dois caras custam coisa de R$20 mil menos que o CR-V. E um deles tem o design mais bacana por fora, por dentro, se equivale em relação a itens de série e tal, oferece o espaço interno semelhante, o conforto de rodagem semelhante, tá tudo ali. E a gente tem o Equinox, que tem um acabamento pior do que o dos dois, na nossa opinião sim, é um pouco pior. Tem uns plásticos aqui na cabine que não condizem muito com o segmento. Não é que ele seja mal acabado de tudo, mas o CR-V apresenta uma qualidade de construção e de acabamento melhor, e o Peugeot nem se fala. Só que o Equinox ganha pelo desempenho bruto, né? Quem quer um SUV com aquele feeling de estar dirigindo até um carro esportivo, vai no Equinox tranquilo. E a gente se pergunta, realmente vale a pena pagar 180 pau num CR-V? Se você for muito Honda fã,
Sempre vale a pena, porque você vai usar todos os seus argumentos. Ah, ele é um carro melhor de revender, ah, ele é um carro que ele é mais resistente, ah, ele é um carro... Honda é Honda. Eu não consigo entender esse argumento. Honda é Honda, Chevrolet é Chevrolet, Peugeot é Peugeot, ok. Tá, mas você tem esse argumento mental, então o dinheiro é seu, você que paga seus boletos, então compre o CR-V. No nosso ponto de vista, racionalmente falando, vamos analisar só a questão da necessidade de espaço e de desempenho específico. O porta-malas do Civic é um pouquinho maior até do que o do CR-V. O acabamento dos dois é semelhante pra caramba, os materiais usados são os mesmos. O CR-V tem um pouco mais de espaço interno para 5, um espaço excelente para 4, mas o Civic leva bem 4 também. E o Civic anda mais, apesar de ter um motor 1.5 turbo com um pouquinho menos de potência, mas a questão é que o torque dos dois é igual. É interessante a gente falar, e eu vou fazer um parêntese desse tamanho aqui, que o CR-V é um carro bacana, acelera bem, retoma velocidade bem. O motor 1.5 turbo realmente fez diferença para esse cara, né? Porque agora ele tem torque suficiente para poder levar todo mundo com mais segurança, não é letárgico igual aquele motor antigo aspirado, né, que vinha na geração antiga do CR-V. E até o câmbio CVT, que no primeiro momento pode parecer assim, ah, meu Deus, sério que a gente tem que ficar ouvindo esse negócio? Você não vai ficar ouvindo esse negócio, tipo, o tempo todo. Primeiro, que ele é extremamente silencioso. E segundo, porque se você quiser um pouco mais de interação com o carro, é só você colocar na posição S do câmbio e usar os pedal shifters. Vai ser super bacana, você vai interagir melhor e aí ele vai responder legal também, né? Mas... como se não bastasse, é interessante a gente citar. Conseguimos fazer na estrada com um carro desse porte, desse tamanho, achamos bastante adequado, 12,5, 12,6 km por litro com um carro cheio, e nos momentos em que eu andei sozinho na estrada, ultrapassei os 14 km por litro. Acho muito legal, acho muito adequado, acho que é econômico sim, em comparação com os concorrentes, principalmente, né? Mas a gente volta à questão lá. Se a coisa é estritamente prática, se a questão é necessidade de espaço, desempenho, essas coisas todas, eu sei que tem gente que vai me xingar porque vai achar que eu estou fazendo propaganda de novo do Civic, que eu sou Civic fã. Não é isso. É que a gente está comparando dois produtos da mesma linha, da mesma marca, que tem muitas soluções tecnológicas semelhantes e inclusive compartilham a mesma plataforma. Pergunto, por que então não comprar um Civic? Talvez você pense assim, por que quem compra SUV não compra um sedã? Tudo bem, isso é só uma questão de preferência, choices. Mas sob o ponto de vista prático, nem sempre aquilo que você está querendo comprar por causa da imagem vai te dar o melhor em termos de praticidade. Achamos que o Honda CR-V é um excelente produto. Não existe demérito nem nas soluções tecnológicas, nem na questão do espaço, nem da rodagem, nem do conforto. A lista de equipamentos de série está bastante adequada, ele é um carro bem tecnológico, ficou bonito visualmente, leva todo mundo com conforto pra caramba, mas a questão é caro, de novo, como acontece com frequência com produtos da Honda. E aí fica aqui o nosso toque, de novo, Honda cobra menos.